Se você entender esse detalhe, a sua vida, a sua mentalidade, a sua realidade de vida será transformada no final desse vídeo. Ao longo desse vídeo você vai entender qual é esse detalhe que vai fazer você realmente vivenciar um novo nível de vida, um novo patamar, um desfrute ainda maior da sua vida aqui enquanto você está nessa terra. Então, para a gente contextualizar, você já pensou em todos os desejos do ser humano, as necessidades do ser humano, o que envolve, o que o ser humano quer? Geralmente, se você olhar, nós queremos, numa grande maioria, nós queremos ser aceitos. Nós queremos ir para a escola, para a igreja, para a festa de aniversário, no meio dos nossos parentes, dos nossos amigos, nós queremos ser vistos. E nós queremos, além de ser vistos, nós queremos ser importantes. Nós queremos nos sentir amados ou reconhecidos, pertencentes daquele ambiente. Mas a essência por trás disso é que quando nós estamos buscando esses ambientes, nós queremos satisfazer algo interno ou melhorar a nossa vida, onde um colega ou um amigo vai satisfazer a minha necessidade. Então, às vezes, a gente quer apenas... Muitas pessoas foram ensinadas apenas a sugar os ambientes que estão em volta e não contribuir. Apenas quer tudo de graça. Olha, tem uma informação lá que tem um negócio de graça dando. Tem muita gente que vai lá porque é de graça. Tem tal lugar, tem um ambiente, uma doação. Vou lá e pego. Muitas pessoas estão nesse contexto ainda, mesmo elas tendo dinheiro. Mesmo sendo ricas financeiramente, elas estão pobres em outros fatores. Então, o detalhe que eu vou compartilhar com você aqui é crucial para você entender. Se você está cansado da sua realidade, você tem aí uma realidade financeira ruim, você tem poucos amigos, nos lugares que você entra em muito conflito, você briga com as pessoas, você está em ambientes em que você não se sente bem, confortável. Ou você trabalha sozinho e fala assim, eu não preciso de ninguém, eu quero trabalhar e ter meu dinheiro e resolver os meus problemas. E nessas falas, nesse posicionamento, há alguns problemas na alma, no corpo, no espírito. E nesse vídeo, se você entender esse vídeo no final, você vai ter uma vida muito melhor, abundante. Você vai ter recursos, você vai desfrutar de muitas coisas. Então vamos lá. Para a gente entender esse detalhe, você vai contextualizar. Agora eu vou trazer clareza dos exemplos que eu te dei até aqui. Esses exemplos que eu te dei são pessoas, ambientes, lugares, novas ideias, que se você usar isso da forma correta, você vai prosperar, crescer, desenvolver e desfrutar de uma vida melhor. Mas se você estiver nesses ambientes e não fizer da forma correta, você vai ter uma vida do mesmo jeito que você está tendo, ou até pior. Reclamando, murmurando, vendo as falhas dos ambientes, das pessoas e não crescendo. Estando numa vida que você busca estabilidade financeira, estabilidade de morar na mesma casa durante 20 anos, 30 anos, na mesma cidade e não sair nem para conhecer a cidade vizinha. Não visitar uns parentes que estão próximos. Então, o detalhe que eu quero compartilhar com você aqui, ó, que vai fazer a transformação, se você entender e colocar em prática, você vai transformar a sua vida de uma forma extraordinária. Eu cresci, eu multipliquei meu faturamento pessoal, o faturamento da minha casa, da minha empresa, em 2 ou 3 vezes mais. Quando eu entendi esse princípio, eu busquei esse princípio de uma forma mais, digamos assim, mais intencional. Por que mais intencional? Porque eu tive a clareza, o entendimento do que eu vou compartilhar com esse detalhe. E o primeiro detalhe vou até dar um bônus aí a mais, vou colocar um segundo detalhe, que é importante. O primeiro detalhe é você buscar cada vez mais pessoas novas, ambientes novos, lugares novos, onde você vai ter conversas, você vai ter que superar alguns desafios. Você vai conversar mais com as pessoas ou apenas ouvir. Foi o que eu fiz no começo. Eu tinha uma mentalidade muito fechada, muito limitada, muito ignorante. Áspero às vezes, criterioso demais, crítico demais, arrogante demais. Mas quando eu entendi, opa, eu vou estar nos ambientes, mesmo que eu não concorde com a pessoa, o ambiente, eu vou ali para extrair daquele ambiente o melhor que aquele ambiente tem. Porque se eu estou num ambiente que eu vejo prosperidade, sabedoria, conhecimento, discernimento, se eu vejo um posicionamento correto, se eu vejo um lugar de ensino, um lugar de multiplicação, alguma coisa boa tem ali. Então, por mais que eu estivesse ali por circunstâncias, por situações,
eu estivesse num ambiente, numa palestra, numa aula, na faculdade, num curso que eu não concordava com o que ele estava falando, mas eu buscava o que extrair, com sabedoria, ficava em silêncio e buscava extrair as informações que aquela pessoa tinha, para que eu pudesse ver algo que eu colocaria em prática na minha própria vida, melhorando a minha vida, a realidade da minha família. Então, esse é o primeiro detalhe. Você tem que buscar cada vez mais pessoas novas, ambientes novos, buscar relacionamentos novos para que faça o quê? Abra a sua cabeça. Agora, o segundo detalhe não é muito diferente do primeiro, mas o segundo detalhe é buscar experiências. Porque não adianta você estar num lugar novo, com pessoas novas, pessoas diferentes, e você não buscar a experiência que o lugar proporciona. Vamos dar um exemplo. Eu já fui em passeios, em viagens, em que naquela viagem tinha um passeio de mergulho. Eu não fui porque eu estava limitado financeiramente, mas não me limitado financeiramente, eu até tinha o dinheiro disponível. Mas a minha cabeça, a minha mentalidade era de escassez. Então o segundo detalhe aqui é experiência. Invista nas experiências, porque as experiências são mais importantes até mesmo do que o local que você está. Se você for para um local muito importante, você for numa igreja, num culto, numa missa, se você for num curso, se você for numa faculdade mesmo, e você estiver na melhor faculdade do mundo, se você for em Harvard, e você estiver na melhor faculdade do mundo, mas você não buscar ter a experiência que aquele ambiente está proporcionando, não adianta você estar lá. Então o segundo detalhe talvez é mais importante do que o primeiro. Porque se você estiver na sua própria casa, mas proporcionando experiências extraordinárias para você e para sua família, você será transformado. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou buscando nos mínimos detalhes para minha família proporcionar experiências que eles vão recordar para o resto da vida deles. E que eles vão ter experiências de transformação. Eu vou dar mais um detalhe aqui, olha, segundo bônus, já que seria um outro vídeo. Mas experiências com intencionalidade. Quando você tem uma intenção clara na sua mente, no seu coração, eu estou indo ali por aquele objetivo, vou buscar aquela experiência por aquele objetivo, para eu crescer nesta área específica. Eu quero crescer como pessoa, eu quero ter um coração mais maduro, eu quero ter um coração mais amoroso, eu vou buscar experiências com relacionamentos com pessoas, um pouco das pessoas que eu já tinha, para eu desenvolver mais paz, paciência, mansidão, para eu desenvolver mais compaixão, entender as dificuldades daquela pessoa e ajudar ela a superar as dificuldades dela. E eu posso também ir num ambiente que eu tenho pessoas novas, para eu entender novas pessoas, ter momentos de desfrute com outras pessoas que não têm os mesmos desfrutes que eu, para que eu entenda qual é a forma dela ver o mundo, para que eu possa abrir os meus olhos e ter uma perspectiva, uma visão diferente, talvez de um mesmo evento, de um mesmo problema, e expandir a minha mentalidade. Isso, de uma certa forma, eu vejo também um exemplo de Cristo. Cristo, ele não estava buscando experiência porque ele é a melhor experiência que nós podemos ter. Mas ele estava sempre de cidade em cidade, pregando o evangelho. E cada lugar ele teve uma experiência nova. Ele teve uma experiência de ir num casamento. Ele teve a experiência de transformar água em vinho. Ele teve a experiência de curar o cego. E é interessante é que várias vezes que ele curou o cego, ele fez a cura acontecer de forma física natural com formas diferentes. E cada um que foi curado através de uma experiência diferente. Ele foi curado colando ali, colocando barro com saliva no olho. O outro ele só falou para abrir os olhos. O outro ele orou 2 vezes e falou sobre a cura 2 vezes para que ele conseguisse enxergar melhor. Então olha só, as experiências com intencionalidade, quando você busca lugares novos, pessoas novas, para ter experiências novas, com a intencionalidade de mudar, você vai ter ideias novas. E quando você tem ideias novas, você tem que fazer praticar. É extraordinário quando você coloca isso em prática. Porque conhecimento por si só, você se torna um livro. Você se torna uma biblioteca. E a biblioteca por si só, nada resolve no mundo para ninguém. Mas as pessoas que entram, leem aqueles livros e colocam em prática aquilo que leu, essas pessoas mudarão o mundo, vidas. Olha só, pega o exemplo da Bíblia. A Bíblia, para muitos, é só um livro. E muitos nem leram ela ainda. É o livro mais vendido do mundo, do planeta. Agora, outras pessoas que nem acreditavam em Jesus, ou nem na Bíblia, mas quando leram essas palavras que estão ali escritas nesse livro, eles entenderam, opa, tem algo interessante e poderoso aqui, eu vou colocar em prática, mesmo elas não acreditando. E funciona até mesmo para aqueles que não acreditam. Mas aqueles que leem,
acreditam na palavra, mas também acreditam naquele que criou e mandou escrever essas palavras, aí ninguém pode parar. Porque essa pessoa vai buscar experiências novas, em ambientes novos, gerar transformações na vida de outras pessoas e a vida dela mesma será transformada. Então, o detalhe que eu quero trazer para você é: você pode mudar de vida. Acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Há esperança para você. Você pode mudar, você pode viver uma vida extraordinária. É liberado para você, está liberado já para você. Não sei se você já viu essa passagem, essa leitura, mas Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Ele sacrificou. Opa! Ele entregou a vida dele para que eu e você tivéssemos a vida verdadeira. Acessássemos a vida. Então você consegue perceber que um sacrifício de Cristo é para que você tivesse uma visão, uma experiência nova com a vida. Então há esperança para você, acredite. Há um futuro muito melhor do que você está vivendo. Você pode buscar e eu já tive essa experiência de poder perceber, ainda tenho e busco cada vez mais. Encontrar Deus, perceber Deus em tudo e em todos. Todas as coisas, até mesmo nessas árvores que você escuta aqui, vê aqui. O vento que eu escuto batendo, tocando em mim. O vento é como se fosse o Espírito de Deus. Eu não consigo descrevê-lo. Eu não consigo falar para você se está aqui ou não, mas eu consigo senti-lo. Eu consigo percebê-lo. E ele me conduz a viver uma vida melhor, ele me chama para viver uma vida melhor. E ele me mostra, ele me diz que a vida que eu vivi até aqui não é realmente a vida que era para eu ter vivido. Porque se eu tivesse escutado ele, se eu tivesse me aprofundado em Deus e realmente buscado entendimento daquilo que está nas Escrituras e buscado experiências, buscado realmente com intenção, buscado as experiências dos lugares em que eu fui inserido pela minha família, pelos meus amigos, nos lugares que eu fui inserido, até mesmo que eu busquei para ser preenchido no meu interior. Em todo momento Deus falava assim: só eu consigo te preencher, só eu posso te preencher. E Cristo também falou que Ele iria morrer, Ele nos daria aquele que nos preenchia, que nos consolaria, que nos traria paz. Então tenha esperança para você. Há algo muito melhor, há um futuro muito melhor para você e para mim. Então não se prenda às coisas que você tem hoje, materiais, casa, carro, cidade, trabalho. Não se prenda a isso, mas busque experiências novas e vá percebendo com a intenção de melhorar. Abre o teu coração e a tua mente para ver realmente aquilo que Deus tem para você. Você vai ver o extraordinário acontecendo na sua vida. Busque experiências novas com intenção de abrir a mente e receber a informação que ainda falta para você viver aquilo que você não viveu. Porque eu sei que você está inconformado de alguma coisa. Você está passando por uma dificuldade e não quer mais viver essa dificuldade. Mas há uma resposta. Existe um caminho. Basta você abrir a sua mente, o seu coração e seu entendimento e realmente entregar-se para a mudança. Então desfrute desses detalhes que vão fazer a transformação na sua vida se você realmente colocar em prática. Então coloque em prática e veja a transformação acontecer na sua vida, porque já aconteceu na vida de muitos. Bora lá!